bom dia. Nós vamos estar cultuando a Deus mais uma vez, conversando, refletindo sobre a palavra de Deus, mais especificamente sobre a revelação de Deus. E essa revelação de Deus que a gente pode ver em Jesus, na vida de Jesus, no ensino de Jesus, no exemplo de Jesus, a gente então analisa o texto da Bíblia, tá? A gente analisa aquele texto e a gente vai descobrir que tem muito, né, naquele texto bíblico que realmente é da revelação de Deus. Mas tem muito que não é da revelação. Só para você ter uma ideia, tudo aquilo que Jesus consertou não era da revelação, porque a revelação foi feita era o próprio Jesus, não é? E ele fez os devidos consertos. E além do que ele ensinou, do que ele consertou, né, tem outras muitas coisas, né, que a gente pode comparar o que Moisés fez, o que Moisés pensou, o que Moisés entendeu da parte de Deus, e aí a gente compara com Jesus e vê que Moisés foi levado pela sua boa intenção, mas não pela revelação de Deus. Tá bom? Então vamos analisar hoje, continuar, não é, o Salmo 4, e a gente vem aqui para a segunda parte do Salmo. A gente ontem conversou sobre a primeira parte, versículo 1 ao versículo 4. Hoje a gente tem versículo 5 ao versículo 8, que é a segunda parte, então, deste Salmo. Vamos ver aqui. O salmista diz assim: sacrificai sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Levanta sobre nós, Senhor, a luz de teu rosto. Tu me deste alegria em meu coração, maior do que quando o trigo e o vinho deles se multiplicaram. Eu deitarei e dormirei em paz, porque só tu, Senhor, me fazes descansar seguro. Tá? Então, essa é a segunda parte do Salmo, né, do Salmo 4, e a gente vai analisar um pouquinho. Também, como em outros textos dos Salmos que já vimos, né, anteriormente, a gente já vê de cara o que Jesus falaria e o que Jesus não falaria nesses Salmos. Vamos analisar. Entre as muitas coerências com Jesus, tá? Se a gente forçar um pouquinho, se a gente fazer uma interpretaçãozinha arrumada, né? A gente vai encontrar muito mais coisas. Porém, eu vou destacar, quantas são aqui? Eu vou destacar 4 itens que, sim, casam, são coerentes com o ensino de Jesus. Então, aqui está a primeira. Sacrificai sacrifícios de justiça. Vamos analisar isso aqui. Esta expressão é coerente com Jesus, é coerente com Jesus, se for entendido assim: dediquem-se a agradar a Deus com suas vivências entre si e com o mundo. Se for entendido, né, sacrificar sacrifícios de justiça, então aí a gente pode entender que isso aí é coerente com Jesus, se for entendido dessa forma. Tá bom? Isso por que pode ser entendido dessa forma? Primeiro, porque sacrificar tem a ideia de dedicação, envolvimento, vontade, né? Você supera você para agradar, para fazer a vontade. Isso aí é o primeiro aspecto. O segundo é porque o texto diz assim, sacrificar sacrifícios de justiça. A justiça aí é o sentido de viver agradável ao Senhor. Tá? Pelo menos esse é o sentido do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a ideia seria mais ou menos de viver de acordo com o que se entende, né, o que é colocado pela lei como sendo a vontade do Senhor. Tá bom? Segundo, confiai no Senhor. Claro, é coerente com Jesus.
né? O salmista está ensinando que é muito bom, em todos os sentidos, confiar no Senhor. Este é um grande conselho para quem quer viver uma vida plena neste mundo tão conturbado. No mínimo, quando se confia, se baixa a guarda. Eu confio, então eu baixo a guarda, tá? Cadê? E isto facilita a melhor relação com outras pessoas ao meu redor, porque agora eu não vou ficar mais desconfiado, assustado, amedrontado, com medo de conviver, porque eu baixei a guarda. E por que eu baixei a guarda? Porque eu confio, né? Eu sei que as pessoas falham, eu sei que as pessoas não são perfeitas, eu não sou, elas não poderiam ser também. Eu sei disso, mas eu não estou confiado eu não estaria confiado na expertise deles, na capacidade de fidelidade deles. Eu estaria confiado no Senhor, né? É nele, em Deus, que eu estaria confiado. Ao confiar, então, no Senhor, de que mesmo estando entre lobos, quando estamos entre lobos, né? Quando estamos. Então, mesmo estando entre lobos, ele sabe cuidar da gente. Então, ao confiar nisso, eu baixo a guarda e aí termina, né, eu vivendo bem e vivendo bem com as pessoas ao meu redor. Muito bem. O terceiro item, né, que nesse texto, né, é coerente com o ensino de Jesus, é o seguinte: me deste alegria em meu coração. Deus proporciona alegrias a todas as pessoas. E quanto mais perto essas pessoas estão, mais se aproveitam dessa alegria. Tá? Mas ele proporciona a todos, não é que me deu a mim somente, ou a alguns como eu, não. Ele dá alegria, ele trabalha para dar alegria a todos, sem exceção. Por que isso, Senhor? Porque ele ama, né? Não é porque merecemos, é porque ele nos ama. E ama todas as outras pessoas também, e ele quer o melhor. Quando a gente ama, a gente fica besta assim mesmo, é natural. Tá bom? Isso aí é o terceiro, né? Agora vem o 4. Dormirei em paz. Só tu podes me fazer isto. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tá certo? Só ele pode nos dar paz. Fomos criados à imagem e semelhança dele. E isso ele tem feito a todo mundo, porque ama. Nunca esqueçamos isso. Porque ele ama. E é por causa que ele ama todo mundo que nós somos alcançados. Porque se ele não amasse todo mundo, a gente estaria fora. Não somos melhores do que os outros. Então, ele pode nos dar paz e isso ele faz a todo mundo. E o salmista é uma dessas muitas pessoas que reconhecem, né, essa ação de Deus. Tá bom? Vamos ver agora entre as incoerências com Jesus. Né? As incoerências no texto em relação a Jesus. Eu anotei aqui, olha, 3 incoerências. Então vamos ver. Sacrificai sacrifícios de justiça. Aquele mesmo, né, parecer anterior, agora a gente vai olhar com outro ângulo. Esta expressão é incoerente com Jesus. Se estiver afirmando que é necessário que cada um se proponha a fazer sacrifícios religiosos ou outro qualquer para agradar a Deus. Então, se eu tiver a ideia de que eu só vou agradar a Deus se eu fizer determinados sacrifícios, primeiro, não vou conseguir fazer esses sacrifícios. Não devidamente como deveria. Né? E também é o fato de que Deus sabe que não é isso. Né? Como você descobrir que está falhando no amor com alguém, aí vai lá, compra um presente e dá para aquela pessoa. Você deu um presente para passar a ideia, mas aqui no dia a dia, no cotidiano, você mostra que não tem esse carinho todo. Entendeu? Então é isso. O presente termina maquiando muito mal aquilo que é uma realidade. Tá certo? Então,
A mesma coisa é com Deus, né? Então, o sacrifício não significa nada. Ah, mas no Antigo Testamento tem. No Antigo Testamento tem porque Moisés e outros entenderam que Deus gostaria disso. Mas tem um texto em um dos profetas que diz, olha, eu não dou a mínima para esse sacrifício de vocês. Não vale nada para mim. Por que não vale? Porque não é isso que é o sacrifício. O sacrifício é uma coisa individual, é em você. E não matar um animal para fazer isso em seu lugar. Tá bom? Segundo, levanta a luz do teu rosto, Senhor. Olha que absurdo. Nada a ver com Jesus, né? O salmista está dando uma ordem a Deus, o que é inadmissível. Começou por aí. Está afirmando ser mais sábio e orientador do que o Senhor, o que é tolice. Senhor, para de fazer desse jeito. Faça desse jeito que eu estou lhe dizendo. Levanta a tua voz. Levanta teu rosto. Né? Está dizendo que Deus tem se mostrado indiferente e acanhado, o que é loucura em pensar assim. Totalmente incoerente com Jesus. Quando a gente é despertado por um problema, Deus já sabe daquele problema há muito tempo. Nunca é apanhado de surpresa. E por amor a nós, é como diz também o Salmo 121, ele não dormita, ele nem dorme, nem dormita. Está o tempo todo atento para o nosso bem. O nosso, de todos nós. De todo mundo. Terceiro, nos destes mais alegrias que a eles, com o vinho e o trigo deles multiplicado. Que absurdo. Não tem sentido achar que Deus dá mais alegrias a uns do que a outros. Que Deus deu mais alegrias a ele do que as riquezas que deu aos outros, que podem ser seus inimigos ou outros povos. Tá? Não tem sentido. É claro que Deus dá a mesma grande, imensa alegria a todos, mas cada um desfruta de uma maneira diferente. Não é porque Deus deu uma alegria maior para um do que para outros. É porque cada pessoa, pela sua circunstância, pelos seus limites, pelas suas idiosincrasias, pelas suas características, né? Cada um desfruta de uma maneira diferente. Mas Deus dá a todos. Tá bom? Igualmente, porque Deus ama igualmente a todos. Tá bom? Então essas são as coerências e incoerências do Salmo 4, a segunda parte, né, em relação a Jesus. O que é coerente com Jesus é inspiração voltada para a revelação. Mas o que não é coerente com Jesus, isso aí é uma inspiração voltada para a boa intenção do salmista. Nada a ver com Jesus, nada a ver com Deus. Tá bom? Isso serve também para qualquer outro texto da Bíblia. Tá? Vamos ver aqui, hoje é domingo. Vamos ver os motivos de oração hoje para o nosso domingo, né? Nessa oportunidade. Vamos ver, está aqui, domingo. Então temos aqui, agradecemos por ele amar todo mundo sem exceção. Todo mundo, sem exceção. Agradecemos por ele ter paciência com todas as pessoas. Agradecemos por nos conhecer muito bem. Ele nos conhece muito, muito melhor do que nós mesmos a nós mesmos. Agradecemos também pelos que cultuam conosco sempre. Louvamos a Deus por essas pessoas. Agradecemos também pelos aniversariantes de hoje. E muitos estarão aniversariando hoje, né? E alguns desses, o Facebook vai me ajudar e vai me dizer, e eu vou mandar um recadinho para cada um deles.
Agradecemos também pelos cuidados com enfermos e desprotegidos. Pedimos, por favor, nos faça mais sal e luz do mundo. Sal e luz do mundo. Pedimos, por favor, tira todo o nosso preconceito contra pessoas. Somos muito preconceituosos e que Deus nos livre desta diabolice na nossa vida e na nossa religiosidade. Pedimos, por favor, nos faça amar mais as pessoas que estão ao nosso redor. Pedimos, por favor, que nossa vivência não atrapalhe pessoas ao céu. Pedimos também, não nos deixe favorecer a ganância dos ricos. Malditos ricos, gananciosos, podem matar e fazer qualquer coisa com qualquer pessoa, contanto que enriqueça. Que o Senhor não nos deixe favorecer a ganância deles. E nós cristãos temos feito muito isso em nossa história. Pedimos também, usa-nos como militantes comprometidos com a justiça social. Usa-nos, Senhor, como militantes comprometidos com a justiça social. Tá? E aí a gente agradece. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Essa é a nossa oração de hoje.